Fala pessoal, tudo bem? Eu havia prometido para vocês 3 aulas sobre soluções. Ocorre que a primeira aula ficou muito grande, eu tive que dividir, então agora nós teremos 4 aulas. Esta é a segunda parte dedicada à solubilidade de gases em líquidos. E, em primeiro lugar, vamos aprender ou recordar como a teoria cinética imagina os gases para explicar as suas propriedades. Tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Ele representa uma mistura gasosa formada por 2 gases, um tem moléculas representadas por bolinhas amarelas e outro por bolinhas azuis. O que diz a teoria cinética? Que as moléculas dos gases estão em movimento e nesse movimento elas se chocam entre si e com as paredes do recipiente. Como os choques são perfeitamente elásticos, não há perda de energia e se ninguém alterar o sistema, elas vão continuar indefinidamente assim. Além disso, se nós aumentarmos a temperatura, imagina-se que as moléculas aumentam a sua velocidade. Legal? Então, a consequência dos choques das moléculas dos gases com as paredes do recipiente é a pressão. E numa mistura gasosa, a pressão total é a soma da pressão exercida pelas moléculas de cada gás. A pressão exercida por cada gás individualmente é a denominada pressão parcial do gás. Então, a pressão total aqui é resultado dos choques das moléculas representadas em amarelo com o choque das moléculas do gás que estão representadas em azul. Trazendo esse problema do abstrato para o concreto, vamos imaginar que as esferinhas amarelas representem o gás nitrogênio e as azuis o gás oxigênio. Eles perfazem juntos 99% do ar seco e despoluído. Mas esqueçamos o 1% de outros gases, vamos imaginar, por simplicidade, que 100% do ar seja formado por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Quando se dá porcentagem de gases numa mistura, está se dando porcentagem em número de moléculas. Então isso significa que 80% das moléculas são nitrogênio e 20% das moléculas são oxigênio. Também pode ser interpretado como proporção volumétrica. Então, em 100 litros de ar, eu tenho 80 litros de nitrogênio e 20 litros de oxigênio. No capítulo de gases, nós vimos que a pressão é diretamente proporcional à quantidade em mol. É o tal do PV igual a N, quantidade em mol, RT. A pressão é diretamente proporcional à quantidade em mol. Então, a pressão de um gás dividida pela pressão do outro gás é igual à razão entre as suas quantidades em mol, que acabamos de comentar, que é 80 para 20%, que é igual a 4. Num local onde a pressão é uma atmosfera, uma atmosfera é aproximadamente a pressão ao nível do mar, pode-se provar, eu vou fazer isso no exercício já, que 0,8 atmosfera é a pressão parcial do nitrogênio e 0,2 atmosfera é a pressão parcial do oxigênio. Esse resultado aqui é evidente porque a soma, olha lá, a soma das pressões parciais tem que ser a pressão total. E somando-se 0,8 a 0,2, nós temos 1. Além disso, a razão das pressões parciais neste caso tem que ser 4. E 0,8 dividido por 0,2 é 4. Com isso, a gente vai agora de verdade entrar em solubilidade dos gases. Vamos imaginar um solvente, a água, aqui representado pelas bolinhas, pelas esferinhas verdes, são moléculas de água,
e sobre ela eu tenho o ar, representado aí pelo nitrogênio e oxigênio apenas. A todo momento, as moléculas estão dissolvendo e desdissolvendo. É um termo um neologismo, é porque não existe o antônimo de dissolver, está inventado. Pois bem, a gente vai ver em equilíbrio químico que, embora seja um processo dinâmico, o tempo inteiro está saindo e está entrando molécula de gás, tem um momento em que essas velocidades de entrada e saída passam a ser iguais e o sistema entra em equilíbrio com as concentrações do gás na fase gasosa e na fase aquosa sendo constantes. Pois bem, a concentração do gás, isso é um resultado experimental, a concentração do gás aqui na solução é diretamente proporcional à pressão parcial. O que significa? Quanto mais moléculas do gás tem aqui em cima, mais vai dissolver. Além disso, a concentração do gás é diretamente proporcional a uma constante. Por quê? Porque os diferentes gases têm diferentes solubilidades. Tem gás que dissolve muito, muita afinidade pela água ou por outro solvente qualquer que estejamos tratando, né? Então tem gás com mais afinidade e outros menos afinidade com o solvente. Unindo-se essas duas proporcionalidades, nós temos a lei de Henry, segundo a qual a concentração do gás é uma constante. Essa constante habitualmente é denominada H, em homenagem a Henry, essa constante que eu tinha citado aqui, vezes a pressão parcial do gás. Foi uma lei experimental no início do século XIX, em 1803, feita por William Henry, que vem praticamente coroar todos os estudos feitos com gases, inventaram máquina pneumática, conseguiam fazer vácuo entre aspas, né, o ar bem rarefeito. Aí no século XIX aparece William Henry com essa teoria. Depois a teoria das proporções volumétricas de Gay-Lussac, e esse estudo de gases vai se ampliando e se consolidando. Vamos consolidar um pouco mais esse conhecimento antes de ir adiante com o exercício. A tabela ao lado apresenta as constantes de Henry para os 4 principais componentes do ar seco e despoluído. Considere por simplicidade o ar formado por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Com esses dados, determine as concentrações de nitrogênio e oxigênio na água em mol por litro, numa cidade sob pressão atmosférica de 1 atmosfera. Isto é, a pressão total é 1 atm. Se você determina as pressões parciais, tendo as constantes de Henry, você consegue resolver. Então, se quiser nesse momento, você dá uma pausa no vídeo e tente resolver sozinho. Se não, acompanhe a nossa resolução. Bem, nós sabemos que a pressão parcial do nitrogênio dividida pela pressão parcial do oxigênio é a própria razão entre as quantidades em mol, que vem a ser 80% sobre 20%, que é igual a 4. E nós sabemos também que a soma das pressões parciais é 1. Então, resolvendo por substituição, no local de pressão parcial do nitrogênio, a gente coloca 4 pressão parcial do oxigênio. Basta trazer a pressão parcial do oxigênio aqui multiplicando o algarismo 4. Substituindo, a gente vai ter 1 atmosfera, que é a pressão total, é igual a 4 pressão do oxigênio mais pressão do oxigênio. 1 atmosfera é igual a 5 PO2, PO2 igual a 0,2 atmosfera, como nós já tínhamos visto, e a pressão parcial do nitrogênio 0,8 atmosfera. Agora, basta
pegar as constantes de Henry oferecidas aqui e nós vamos ter o seguinte: a concentração do oxigênio é a constante de Henry vezes a pressão parcial. Então, a concentração em mol por litro, observe que eu estou usando o símbolo internacional dado pela IUPAC para concentração em mol por litro, que eles chamam de concentração em quantidade. Tá? Eles põem o símbolo C, C minúsculo. Isso é usado e já está bem estabelecido na literatura internacional. Aqui no Brasil, geralmente se usa M maiúsculo. Eu estou usando o que é ditado pela União Internacional, tudo bem? Mas é muito fácil, olha lá. Para o oxigênio, a constante de Henry é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro atmosfera, vezes 0,2 atmosfera, que é a pressão parcial. Corta-se a unidade ATM e nós temos 2,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro de oxigênio dissolvido na água. Para o nitrogênio, é semelhante à constante de Henry vezes a pressão parcial, cortando a unidade atmosfera, 4,88 vezes 10 a menos 4 mol por litro de nitrogênio dissolvidos na água. Nós vamos ver agora duas formas de aumentar a solubilidade de gases em solventes. Aumentar ou diminuir, é claro, se nós fizermos os processos inversos. Então eu tenho aqui novamente representada a água ou um outro solvente qualquer pelas bolinhas verdes. Uma mistura gasosa, pode continuar pensando em nitrogênio e oxigênio, com moléculas representadas por bolinhas amarelas e azuis, respectivamente. E vamos imaginar agora que no recipiente superior, onde tem a fase gasosa, nós temos uma válvula. Essa válvula, então, é ligada, por exemplo, a um cilindro de gás, digamos que seja de oxigênio. Abrimos a válvula e começamos a introduzir oxigênio no sistema. Ora, o que nos diz a lei de Stevin? Se tiver mais moléculas aqui em cima, a concentração ou a pressão parcial das moléculas aumenta, mais moléculas vão dissolver em relação ao sistema inicial. Então, quando eu introduzo um dos gases de uma mistura, a pressão parcial dele aumenta e, como consequência da lei de Stevin, a concentração vai aumentar também. Uma outra forma de você aumentar a dissolução do gás é a seguinte: suponha que o recipiente onde tem a fase gasosa seja provido de um êmbolo e que você possa comprimir ou descomprimir o gás. Então nós pegamos essa situação inicial, pegamos o gás e apertamos o cilindro, e eu vou ter o mesmo número de moléculas, mas confinadas num volume muito menor. Como tem mais moléculas pelas mesmas unidades de volume, vai ter maior concentração, maior pressão parcial de ambos os gases. Como consequência, ambos os gases vão estar mais dissolvidos em relação à situação inicial. Vai ter mais bolinhas azuis dissolvidas, mais bolinhas amarelas dissolvidas. Ilustrando e explicando com as equações que nós estudamos. A pressão total é a soma das pressões parciais. Se aumenta a pressão total, deve aumentar as pressões parciais para que a igualdade se mantenha. E se aumenta a pressão parcial do oxigênio, segundo a lei de Stevin, vai aumentar a concentração do oxigênio no solvente. E se aumenta a concentração de nitrogênio, aumenta a sua pressão parcial, aumenta igualmente a concentração de nitrogênio. Então, no caso de aumentar a pressão total, a solubilidade de todos os gases vai aumentar igualmente.
Existe uma aplicação muito importante e interessante desses conceitos, que vem a ser a doença de descompressão, que também é chamada mal dos mergulhadores. Pode ocorrer com mergulhadores, com aviadores em aeronaves não pressurizadas ou que se despressurizam, né? Astronautas que, se não tivesse aquele traje com o qual eles saem das suas cápsulas espaciais ou da estação orbital, né? Se ele não usasse, é claro que ele vai usar porque ele não é tonto, né? Mas o que aconteceria na descompressão? Vamos imaginar um mergulhador que mergulhou na profundidade de 20 metros. Na superfície, se ele estiver no mar, a pressão é aproximadamente 1 atmosfera. A cada 10 metros que ele afunda, a pressão aumenta mais 1 atmosfera. A cada 10 metros, 1 atmosfera. Então, na superfície a pressão é 1 atmosfera, a 10 metros é 2 atmosferas, a 20 metros é 3 atmosferas e assim sucessivamente. Isso é uma consequência da lei de Stevin aplicada aqui, que vocês aprendem na física, em hidrostática. Mas o mergulhador vai subir. E quando ele sobe, a pressão que era maior passa a ser menor. Neste exemplo, ela se reduz a 1/3 do que era. O que vai acontecer no sangue desse infeliz? Nós temos aqui que, segundo a lei de Stevin, no local mais profundo, a pressão é maior, a pressão total é maior, então a solubilidade de todos os gases vai ser maior. Na superfície, a pressão total é menor e a solubilidade de todos os gases vai ser menor. Então, o gás que dissolveu devido à pressão no sangue do indivíduo passa a forma gasosa novamente quando ele sobe. Começa a formar-se bolhas. Que legal, tio Milho. Deve dar uma fervidinha assim no sangue. Não, cara. Isso aí pode dar dor de cabeça, tontura e pode paralisar o corpo da pessoa ou levar até a morte. É a doença da descompressão e, neste caso em particular, o mal dos mergulhadores. Bom, então ninguém pode mergulhar? Pode. Tem que ser uma pessoa treinada que vai fazer uma subida programada, né, com uma velocidade pequena que permita ao gás que está dissolvido a mais ser eliminado pelo pulmão no lento processo de subida, principalmente em mergulhos profundos. Para os mergulhadores profissionais, existe a câmara de descompressão, né, ou câmara hiperbárica, onde o indivíduo vai ser submetido à mesma pressão que ele estava naquela profundidade, e então essa câmara permite que a descompressão seja lenta e que, portanto, o gás vá sendo lentamente eliminado pelos pulmões. Tá? Positivo aí, cara. E como varia a solubilidade dos gases em função da temperatura? Ao contrário da maioria dos sólidos, que, como nós vimos na aula passada, tem a sua solubilidade aumentando com o aumento da temperatura, os gases têm a sua solubilidade se reduzindo com o aumento da temperatura. Então, em águas mais quentes, há menos gases. E estes exemplos que eu coloquei aqui, oxigênio e gás carbônico, se tiver menos oxigênio e se tiver menos gás carbônico, significa menos respiração e menos fotossíntese. Com isso, menos seres vivos naqueles corpos de água. Isso é importante na chamada poluição térmica das águas. As usinas, tanto as nucleares quanto as termoelétricas, elas produzem calor que aquece a água, que é transformada em vapor. Esse vapor impulsiona uma turbina que gira um dínamo e produz energia elétrica.
Esse vapor então se liquefaz e é eliminado. É claro que ele vai se liquefazer em temperatura muito alta. Se ele for lançado em corpos d'água, principalmente onde não tem muita agitação, onde não há muita oxigenação, portanto, se ele for lançado quente, isso constitui um tipo de poluição pela redução das concentrações de oxigênio e de gás carbônico, tá? Em particular, sobre as usinas de Angra, eu não tenho informação se atualmente eles resfriam a água. No início teve esse problema, talvez eles tenham corrigido. Outra coisa notável é que, por exemplo, os oceanos nas regiões frias, eles têm um óbice para o desenvolvimento da vida, que vem a ser a insolação menor, né? Então, tem menos sol durante o ano e com menor intensidade. Porém, tem uma vantagem: as águas frias têm maior concentração de oxigênio e de gás carbônico. Em geral, o que se observa é que poucas espécies se adaptam a situações muito extremas, muito quentes ou muito frias, mas aquelas que se adaptam, em princípio, desde que haja oferecimento de alimento, elas podem se desenvolver, né? Aqui nós temos um cardume de krill na região antártica, que vem a ser um pequeno crustáceo, e é possível ver uma série de peixes aqui que se alimentam, né? Então eles ficam quase que na base da cadeia alimentar. As baleias azuis, os tubarões-baleia também se alimentam desse bichinho, que é muito simpático aí, relacionado ao camarão, um crustáceozinho de 1,5 cm, 2 centímetros ou coisa assim. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se que a aula só termina quando você realizar os exercícios, legal? Um abraço e tchau!